Fala pessoal, graça e paz. Aqui é o professor Fabrício, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E eu estou aqui hoje para tirar uma dúvida que foi postada num grupo de WhatsApp do processo de mentoria e tutoria do curso de formação Bacharel em Teologia, que nós estamos com a primeira turma em atividade. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. A intenção e o projeto nosso da tutoria é de lhe instruir dentro daquela disciplina. As dúvidas que foram apresentadas são dúvidas que não têm relação direta com a disciplina. Mas nós entendemos que quando a pessoa ela começa a vislumbrar o universo do aprofundamento bíblico, dos estudos bíblicos, há uma gama de dúvidas que surgem, né, questões que a gente já teve talvez até no passado e que vem à tona. Então a maioria das dúvidas que foram postadas não estão relacionadas à primeira disciplina que nós estamos trabalhando, que é a introdução à teologia, mas o nosso papel é de estimular e incentivar o aprofundamento bíblico, a pesquisa. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo dedicado para tirar essa dúvida, ressaltando: a dúvida não está relacionada à disciplina Introdução à Teologia, mas são as dúvidas que foram colocadas pelos alunos. A dúvida que eu quero abordar com vocês hoje foi colocada pelo evangelista Rigno Luiz, e ele trouxe o texto de Tiago 1,17, né, que diz que toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí o questionamento dele é: que tipo de mudança está relacionada no livro de Tiago, do texto que eu acabei de ler? Pois no decorrer da Bíblia existem passagens que falam que Deus se arrependeu e que houve processos de mudança. Vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso deixar muito claro para todos vocês. O nosso curso não é um curso que vai somente fazer com que você tenha aprofundamento de conhecimento bíblico. Uma das intenções e dos objetivos do nosso curso é fazer com que você esteja apto para ensinar, que você tenha condições de ensinar para outras pessoas. E aí eu entro um pouco em um dos pontos da nossa disciplina de Introdução à Teologia, que fala sobre o porquê estudar teologia. Nós temos nessa justificativa do porquê estudar teologia a criação de uma disciplina da teologia chamada apologética. Apologética é a ciência que se dedica para que, através das escrituras sagradas, possa-se fazer argumentações em formato de defesa acerca da fé e da doutrina. Então, a apologética surgiu juntamente com o objetivo da teologia organizada, na intenção de defender a fé, de buscar as evidências e aprofundamentos bíblicos, né? Aí tem a arqueologia também que nos ajuda acerca disso, para poder rebater principalmente questionamentos que vêm de fontes heréticas, por exemplo. Né? Hoje nós vemos muitas seitas, até estruturas que são conhecidas como religião, né? Que se até intitulam evangélicas, mas pregam e falam coisas muito distantes daquilo que está na Bíblia. Então, a intenção de nós nos aprofundarmos na teologia, estudarmos a apologética, né, conhecermos as bases da nossa fé e da doutrina cristã, é principalmente de defendê-la. E isso surgiu porque a igreja, quando surgiu essa questão da apologética, que foi muito próximo, né, ali no primeiro século, com o grande crescimento do cristianismo, é porque o cristianismo tinha nascido, né, a gente tem base de evidência de que esse termo surgiu lá em Antioquia. Então, essa expressão e esse crescimento se deu a várias localidades onde haviam vários tipos de religião, das influências
helenísticas, greco-romanas, de outras bases, de outras entidades, né, desde lá do Egito. Então o mundo era um mundo pagão. Era um mundo que vinha de bases de origem de religiões diferentes. Então o cristianismo chega em uma extensão, porém muitas pessoas não tinham sido transformadas internamente. Muitas pessoas não tinham perdido suas tradições, suas práticas, suas culturas, a forma de como fazer as coisas. Então, essas pessoas se converteram ao cristianismo, mas elas tinham práticas que dividia a sua origem, a sua base, a sua cultura e o início do entendimento e do conhecimento cristão. Que convenhamos que não tinham estrutura de acesso à informação, de processo de consolidação e discipulado como existe hoje. Então muitas dessas pessoas se convertiam, mas mantinham práticas antigas. Então daí se dá a necessidade de você estudar teologia, daí se dá a necessidade de você se aprofundar nas escrituras, para que você possa defender a fé, para que essa pessoa que agora ingressa e se torna cristã, a gente possa ter sabedoria e conhecimento bíblico para conduzir ela a dizer que o caminho não era aquele que ela estava seguindo, baseada na cultura que ela teve, nos ensinamentos, na tradição, nas práticas, na forma de como fazia, e de que existe uma nova perspectiva, e de que existe uma nova visão, de que existe um novo ensinamento, de que ela agora é nova criatura. Então, o nosso objetivo não é só de entender. Eu não estou aqui somente para poder fazer com que você entenda, mas para poder capacitar você, para que você tenha um conhecimento pleno e você possa ser um apologeta, e você possa ser um defensor da fé, e você possa ser um defensor da doutrina essencial de Cristo, da palavra de Deus. Então é baseado nessa ideia, né, que eu estou aqui usando essa argumentação para poder destrinchar essa dúvida que foi colocada. Então, por mais que a nossa disciplina seja Introdução à Teologia, mas para poder tirar essa dúvida, nós vamos ter que mergulhar um pouco sobre o campus da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que se dedica à interpretação dos textos bíblicos. E também, né, é necessário fazer uso dos recursos da exegese. Exegese ela já se dedica aos termos dedicados aos originais. Então, vamos utilizar dos recursos de hermenêutica e de exegese para poder ter um entendimento pleno e aprofundado sobre esse contexto. Meu objetivo é estimular você à pesquisa, é incentivar você à pesquisa, ao desenvolvimento. Mas o grande questionamento é como seguir X linha de raciocínio para chegar a uma conclusão. É nisso hoje que eu quero me ater com você. E o primeiro ponto que eu preciso tratar com você uma das coisas mais importantes é fonte de pesquisa. Nós não temos a capacidade humana de armazenar os dados necessários para que a gente seja bem sucedido na defesa bíblica. Então você precisa de material para consultar. Eu estou aqui com a minha PEB, que eu já mostrei a vocês. Como o texto está relacionado ao Novo Testamento, eu estou aqui com o meu comentário bíblico de Moody, que foi utilizado também, e as minhas bíblias aqui, né, em todas as traduções aqui que eu tenho acesso, né, a Almeida corrigida, a Almeida revisada, eu tenho a Nova Versão Internacional, eu tenho a Bíblia Viva, eu tenho a King James. Então, esses foram os materiais utilizados como fonte de pesquisa, e também a Bíblia no original. É muito importante que vocês entendam que vários desses conflitos de interpretação estão relacionados a termos no original, e de que quando foram ser traduzidos para outra linguagem, ele às vezes ganhou um outro sentido na palavra. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre isso, tá? Então é muito importante você ter acesso ao texto, né, na íntegra, o texto no original. Nós sabemos que existem duas fontes e que algumas traduções são provenientes, né, dessas fontes. A primeira é a Vulgata Latina, que é a Bíblia que vem para o latim, certo? E a Septuaginta, que vem para o grego.
A gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Porém, toda a Bíblia foi traduzida na Septuaginta para o grego e toda a Bíblia foi traduzida na Vulgata Latina para o idioma latim. Através da base desses textos é que eles foram sendo traduzidos para os outros idiomas posteriores, certo? No meu Instagram, Fabrício.cardoso29, vocês vão ver lá que eu visitei o Museu da Bíblia, o MUBI, lá na cidade de Barueri, em São Paulo. E no MUBI lá tinha, né, os exemplares da Septuaginta e da Vulgata Latina. Então você pode acessar meu Instagram, que tem lá uma sequência de vídeos muito legais falando sobre tudo que tem no Museu da Bíblia, lá no MUBI, em Barueri, São Paulo. Então vale a pena você acessar lá o meu Instagram, aproveita lá, me segue, curte lá, se você gostar das postagens, faz um comentário, compartilha, bota lá no seu story, porque nos ajuda no engajamento e alcançar outras vidas que queiram ter conhecimento e entendimento sobre o aprofundamento cristão. E você que tiver acesso, tiver oportunidade, tiver na região, vale muito a pena você ir visitar, né? Acesse o site lá do MUBI, lá tem as informações de horário de funcionamento, é gratuito, você não paga nada, né? O museu não é tão grande, eu levei cerca de 3 horas, né? Não é necessário tudo isso para você fazer um tour pelo museu. Eu levei esse tempo porque eu produzi conteúdo lá, mas 1 hora e meia dá para você conhecer tudo, e é muito conhecimento rico, né? É muita riqueza de conhecimento que você tem lá no MUBI. Então, situações importantes que nós precisamos ter para poder exercer bem a nossa apologética e se aprofundar na hermenêutica e na exegese bíblica para conseguir sanar as dúvidas que possam surgir. Eu estou aqui tentando não só para poder tirar sua dúvida, mas estou aqui para tentar, junto com você, construir um raciocínio, mostrar o caminho que eu trilho para poder chegar a tal conclusão. Então, existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa ter de entendimento pleno, sem ter dúvidas sobre isso, antes da gente chegar a uma conclusão. Primeiro ponto, o porquê foi escrito aquele conteúdo, né? Qual a justificativa, qual o objetivo daquele conteúdo? Outro ponto muito importante, quem escreveu? Quem foi a pessoa que escreveu? Qual era a característica dele? Qual era a base de entendimento dele? Qual era a base de conhecimento dele? Quais eram as influências que ele tinha? Qual era a formação dele? Aqui nós estamos falando sobre o Tiago. O Tiago, irmão de Jesus, que pelas evidências históricas que nós temos, não acompanhou o ministério de Jesus enquanto ele estava em vida. Talvez não tivesse dado tanta credibilidade, certo? E exerceu o ministério após a morte de Jesus. Uma outra evidência muito grande que a gente precisa ter dentro do contexto de quem escreveu, né? Tiago, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Então ele era, né, além de ele ter tido um contato direto com Jesus, possivelmente ele estava em vários cenários, em várias oportunidades, ele aprendeu diretamente muitas coisas com Jesus, talvez não deu credibilidade, talvez não tenha aparecido nas circunstâncias do ministério de Jesus, na vivência dos apóstolos, em outros casos, como a gente vê outros personagens. Porém, ele se tornou a principal referência e o líder da igreja em Jerusalém. Um outro ponto muito importante que nós precisamos analisar é quando escreveu, em que período, né? Em que tempo ele tinha escrito aquilo, né? O livro de Tiago, segundo evidências, foi escrito entre 49 e 50 depois de Cristo. Outro ponto, para quem ele escreveu? Aquele texto dele, aquele ensinamento dele foi direcionado para quem? Nós entendemos que às vezes quando você vai direcionar o seu discurso, você pode modificá-lo de acordo com o seu público.
A forma como que você escreve uma carta para sua esposa é diferente de como você escreve uma carta, né? Hoje o termo carta não é um termo adequado, né? Se você for escrever um e-mail, por exemplo, para sua esposa, a sua abordagem e a sua postura vai ser diferente de que você for escrever um e-mail para um colega de trabalho solicitando um relatório, de como você vai se portar para com seu chefe. Então, quem você seja e para quem você vai escrever, isso tem muita relação. Então, Tiago, presta muita atenção nisso aqui. Tiago ele escreveu para judeus, certo? Escreveu para judeus cristãos que moravam em localidades próximas, certo? E que essas localidades eram governadas e tinham a predominância dos gentios. Então, ele era o líder da igreja de Jerusalém, porém havia cristãos que eram de Jerusalém, que provavelmente ele conhecia, que ele já tinha pregado, que ele já tinha apacentado. E por conta da perseguição aos cristãos, certo? Esses judeus, onde, lembre-se que o judaísmo não tinha proibição de prática. O cristianismo passou a ser perseguido. Então, judeu não era perseguido, cristão sim. Então, eram judeus, tiveram criação judaica, seguiam a liturgia judaica, se converteram ao cristianismo, eram de Jerusalém, porém, eles tiveram que fugir. Eles tiveram que sair de Jerusalém para poder, né, sobreviver debaixo de ameaça. Nós temos evidências, né, de governadores, de imperadores daquela época que proibiu o exercício, né, do culto e da fé cristã. Proibiu o exercício, né, até de proclamar o nome de Jesus Cristo. Então, essas pessoas, elas se refugiaram em cidades gentias no entorno e na região de Jerusalém. Então, onde hoje é Israel. Então, precisamos entender que ele escrevia para judeus que conhecia muito bem os termos e as expressões judaicas e que estavam refugiados, escondidos, foragidos nessas cidades. Logicamente que esse discurso ele não impede de alcançar a igreja do mundo inteiro. Mas se nós queremos entender o aprofundamento bíblico, precisamos ter em mente esse contexto. Qual era o cenário? Qual era o panorama? Qual era o contexto que ele vivia? Cristãos, porém de criação judaica, perseguidos e refugiados de Jerusalém. Quem tinha permanecido em Jerusalém, provavelmente com exercício de cultos e de ensinamentos às escondidas, ele conseguiria alcançar. Então ele resolveu escrever para aqueles que foram foragidos. Certo? Qual era o grande conflito e a grande condição de que os judeus messiânicos, os judeus cristãos enfrentavam? Se nós formos ler Gálatas 2, você vai ver uma exemplificação de uma situação como essa. Onde lá você vai ver que Pedro tem um conflito em diálogo com Paulo, porque Pedro defendia de que mesmo a pessoa se convertendo a Jesus Cristo, ele tinha que manter a liturgia judaica. Né? Ele tinha que preservar o sábado, para guardar o sábado, ele tinha que continuar com as restrições alimentares. Já Paulo, ele dizia que não era necessário mais se manter naquela doutrina. Então, havia esse conflito, né, entre aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, porém, eles não tinham perdido as práticas do exercício da religião judaica. Então, são cenários que precisamos levar em consideração para chegar a uma conclusão. Quando nós vamos ler traduções de textos diferentes, nós podemos chegar a uma breve conclusão sobre as diferenças de abordagem em cada tradução, até que a gente consiga chegar no original e ter uma ideia mais centralizada à verdade que a pessoa que escreveu quis trazer. Nós sabemos que esses escritos, né, como foi dito aqui, foi escrito 50 anos depois de Cristo.
Então são escritos que se perdurou e passou de geração em geração até chegar ao nosso acesso hoje. Mudanças em condições de práticas, de cultura, e sem contar que foi algo escrito por uma pessoa que tinha uma religião diferente, vivia com costumes alimentares, com clima, com questões culturais muito diferentes da nossa. Então, se você quer interpretar bem o texto, você não pode olhar o texto pela sua ótica, porque a sua cultura é outra, as suas influências é outra, o acesso à informação que você tem é outra. A visão de vida, de ser humano, de mundo que você tem hoje, com o avanço de tecnologia, da ciência, de tantas coisas que se descobriram, é outra. Então você precisa se submeter à visão e à ótica do escritor. Você precisa entender as condições, as práticas, os costumes da época ao qual foi escrita. Então, eu tenho aqui a tradução Almeida, revisada atualizada, revisada e corrigida, a TB, tradução brasileira. Eu tenho aqui a King James e eu tenho aqui também a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que se utiliza lá em Israel. Todas no início ela vai trazer boa referência de igualdade dos termos no início. Por exemplo, ele fala aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Então, tanto na corrigida, na atualizada, na brasileira, na King James, a King James traz uma colocação diferente das palavras, mas traz o mesmo sentido. Ele fala toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descendo do pai das luzes. Todas elas, nesse prefixo aqui, na parte A do versículo, ela se repete. O que é que a gente tem a mudança no final, na parte B do versículo? A atualizada ele diz assim, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A corrigida diz, em quem não há mudança nem sombra de variação. A tradução brasileira diz, no qual não pode haver mudança nem sombra de variação. A King James diz, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia literal, ela vai dizer assim, ao lado de quem não há mudança nem de variação, uma sombra. Nós precisamos entender que, por mais que a colocação dos termos ele se diferencie, baseado no contexto, Tiago ele quer falar sobre as provas e as tentações que o cristão pode passar. É muito importante você ler o texto todo, não se ater somente a um versículo e tirar uma conclusão em cima de um versículo. Você precisa olhar o texto todo, entender por que se escreve, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. E além de tudo isso, você precisa ler o texto todo. Ler o capítulo todo. E entenda o que foi que aconteceu no capítulo anterior e o que foi que aconteceu no capítulo posterior, para a sua visão ser mais panorâmica sobre o assunto. Então, qual era o objetivo de Tiago? Tiago, ele queria dizer que Deus, ele não é mau. Que Deus, ele não tenta ninguém. Que Deus não induz ninguém ao erro. Que Deus, ele não faz nada de ruim para as pessoas. A configuração de descrição do mal, por mais que esteja direcionado ao inimigo, a Satanás, ao diabo, ao adversário, e por mais que o diabo ele se submeta às vontades permissivas do Senhor, nós temos evidência disso no livro de Jó, como por exemplo, Deus ele não tem comunhão com o diabo pode servi-lo, o mal pode servi-lo, mas não tem comunhão com ele. Então, contanto que Tiago ele vem antecedendo dizendo assim, se você não consegue entender isso, se isso não ficar claro para você, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que ele lhe concede. Então a ideia principal do texto é, Deus é consistente, ele não muda. Deus é bom por completo. Deus, ele não é
um menino, ele não é algo em processo de transformação, ele não muda, ele tem uma postura, ele tem uma procedência, ele tem um padrão de fazer, de ser e de existir. Para que nós possamos entender essa ideia de mudança dentro do texto, nós precisamos ir para os termos de origem nos idiomas originais. A palavra mudança no hebraico vem do hebraico shub, que quer dizer voltar atrás. Porém, na nossa tradução, na nossa Bíblia, esse termo ele é traduzido como conversão. Nós sabemos que para o nosso entendimento cultural, olhe bem o que eu estou falando, para o nosso entendimento cultural, a expressão conversão se dá ao exercício do pecado. Se eu cometo um pecado, eu preciso me converter, eu preciso deixar de praticar aquele pecado. Porém, a origem dessa palavra, ele quer dizer voltar atrás. Esse sentido de mudança é de quando você decide algo, de quando você pensa em algo e você faz diferente. Se nós formos analisar o contexto no grego, o termo grego para mudança quer dizer metanoia. É um termo muito utilizado como interpretação de vários textos, quando se fala no contexto metanoia. A palavra metanoia é a junção de dois termos, certo? Primeiro, meta, que quer dizer mudar. Meta vem de mudança, né? E noel, que quer dizer pensamento. Então, metanoia é mudança de ideia, mudança de pensamento, está ligada à transformação interior. Então, eu já vi pregadores trazendo o conceito do seguinte, trazendo a descrição de metanoia como a tradução para arrependimento. E nós entendemos que a mudança de ideia e de pensamento, a metanoia, ela é fruto, ela é filha do arrependimento. Então, o constrangimento, o amargor, o chorar amargamente, o reconhecer de que aquilo que você está fazendo está errado, certo? Quando você é constrangido nessa situação, nessa circunstância, aí você gera um processo de mudança. O termo arrependimento está muito linkado ao sentimento de constrangimento, de tristeza por algo que descumpriu, que cometeu, de algo que se fez de errado, que aconteceu de errado. E o termo metanoia está mais relacionado ao exercício do processo de conversão, da mudança. Quando você tem um entendimento daquilo que você está fazendo errado, você ofende uma pessoa, você estourou com aquela pessoa. O fato de você estar ali com aquele sentimento de reconhecimento de que você fez algo errado não quer dizer que você exerceu a metanoia. Mas quando você chega ao entendimento de que aquilo que você fez é errado, e isso vai lhe conduzir a corrigir essa prática, então nós temos o exercício da metanoia. Mas precisamos analisar o texto no original para entender quais foram os termos que o autor de fato quis dizer, ele quis trazer. Então nós temos aqui o texto no grego que ele quer dizer assim, ó: Passatosses, Agata, Caipan, Dorema, Teleion, Anotem, Extim, Catabainon, Apotou, Patroston, Penton, Parrou, Ocou, Eni, Paralajai, e Tropeis, após quiasmas. Esse é o texto todo no grego, no original. E quais são as palavras dentro do contexto que nós estamos estudando? O grande termo ali é sobre mudança. Repare que o ponto-chave está relacionado a sobre mudança e variação. São esses dois agentes, né? Se nós formos olhar, por exemplo, no contexto, o termo paralajai,
né? É um substantivo na indicação feminina, né? E o termo tropai, que também é um substantivo, são esses dois termos que vai dar sentido e relação à interpretação do nosso texto, para que você tenha a ideia do entendimento que o Tiago ele quis trazer. Então, o termo paralajai, que foi o termo que ele utilizou, ele não utilizou o termo metanoia. Não está descrito metanoia. Não está falando mudança de ideia de pensamento. O paralajai quer dizer variação. Simplesmente variação. Mudança de variar, de alternar. Do dia para a noite. Do claro para o escuro. Da luz para as trevas. E o outro termo, que é o tropai, quer dizer girar. Esse termo girar, ele tem uma relação com a astronomia da época. O termo tropai, que quer dizer girar, está, por exemplo, relacionado a corpos celestes como Sol e Lua, como opostos. O que é que ele quis dizer? Que Deus, aí nós entramos agora no campus, né, dos atributos de Deus, da doutrina de Deus, da teontologia, do estudo aprofundado sobre Deus, quem ele é, o que ele deixou em sua revelação e o que nós entendemos através das escrituras sagradas sobre ele. Então, a expressão desse texto, ele quer dizer o seguinte: o que quer dizer quando ele fala aqui, ó, por exemplo, a versão que nós achamos mais adequada, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que quer dizer isso daí? Por que ele usou o termo paralajai e tropai, que quer dizer variação e girar? Ele quis dizer, né, ele que teve uma educação baseada nas características da época, o termo tropai nos dá a ideia basicamente daquilo que ele quis transmitir na ideia original. O termo tropai é muito utilizado para a viração da noite para o dia, dos estudos dos aspectos acerca do Sol e da Lua. O que ele quis dizer, no aprofundamento, pelas expressões e evidências do texto, é que Deus, ele não tem a variação entre Sol e Lua. Deus não fica variando. Deus não é uma hora dia e uma hora noite. Deus, ele não tem um ciclo de mudança. Deus, ele é o Criador. Ele se manifesta como eu sou. Ele se manifesta como o Alfa e o Ômega. Ele se manifesta que ele é o Criador. De que antes que houvesse fundação, ideia, definição, luz, trevas, antes de tudo, Deus já existia. O Senhor, ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é a origem, ele é o início e ele é o final. Precisamos entender que o que o escritor ele quis trazer é que Deus não varia, que Deus ele é perfeito, de que tudo aquilo que é criação precisa passar por um processo de transformação. Quem é criação precisa passar por um processo de evolução. Mas Deus, que é o Criador, ele não muda. O que o escritor quis trazer é exaltar um dos atributos de Deus, que é a sua imutabilidade. Deus, ele não muda. Deus, ele tem um parecer, ele tem um proceder, ele tem uma visão, ele tem uma definição. Só que você pode chegar a me questionar: mas e por que tantas coisas deram erradas? E por que tantas coisas aconteceram de ruim? O porquê que parece que às vezes Deus perdia o controle e se chateava e se irava dentro das circunstâncias? Eu preciso que você entenda de que Deus, desde quando ele criou toda a existência, ele já sabia o final. Você acha que de quando Deus criou Lúcifer, ele já não sabia que ele iria traí-lo? Você acha que, por exemplo, Deus não sabia quando ele chamou
Moisés lá no Egito, você acha que Deus já não sabia de que teria todos aqueles transtornos que teve com o povo durante aquele período que eles passaram no deserto? Você acha que Deus não sabia que o povo iria confeccionar um bezerro de ouro? Você acha que Deus não sabia que Moisés iria se irar? Você acha que o povo... você acha que Deus não sabia, não tinha conhecimento e informação sobre as coisas que iriam acontecer? Precisamos entender que a nossa mente é finita e ela nunca irá compreender na totalidade algo que é infinito. A ciência diz que tudo aquilo que se pode dar um nome tem fim. Mas Deus já tinha usado o apóstolo Paulo há muitos anos, há milhares de anos disso ser definido, descrito, de que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então Jesus está acima de tudo aquilo que se pode definir e daquilo que pode ter um fim. Não podemos, através do nosso processo lógico, entender as intenções de Deus. Entender o porquê, como por exemplo, quando Deus ele tinha falado com Moisés que iria destruir o povo, iria levantar outro povo e formaria Moisés o líder desse novo povo. E que quando Moisés intercede pelo povo diante de Deus, algumas traduções vai lá dizer que Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu. Deus, ele teve uma mudança de opinião. Deus, ele teve uma mudança de ideia, motivado pela intercessão, pela oração de Moisés. Não foi uma fragilidade, não foi uma manifestação de fragilidade. Mas o porquê será que o Senhor permitiu dessa forma? Nós que somos limitados, talvez nunca conseguiremos entender tudo aquilo que o Senhor pretende, do seu foco, dos seus objetivos. Talvez não seja dada a nós a permissão de entender tudo por completo. Existem coisas que não foram reveladas e que não serão reveladas, que estão ocultas ao profundo. Existe coisa que o Senhor só revelará para nós lá nos céus. Precisamos entender que aquilo que já foi revelado até agora é o suficiente para que nós possamos passar com êxito nesse ciclo. Esse conceito também não deve nos enrijecer, não deve engessar a nossa mente, não deve simplesmente fazer com que a gente pare de pesquisar e diga simplesmente, não é porque Deus não quer. Precisamos nos aprofundar e buscar entender e conhecer. Mas, dentro desse contexto, por exemplo, talvez o que Deus permitiu que isso acontecesse através da intercessão de Moisés sobre o povo de Israel, sobre os hebreus naquela época, fosse para mostrar para mim e para você de que, independente da circunstância, independente do decreto, se nós clamarmos, se nós intercedermos, se nós nos aproximarmos diante do Senhor, talvez nós conseguiremos mover até os decretos determinados por Deus sobre alguma circunstância em nossas vidas. Então, eu espero que esse conhecimento tenha agregado para a sua vida, tenha agregado para a sua alma. Espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido. Nós estaremos estudando mais posteriormente sobre esses atributos na disciplina de teontologia, na doutrina de Deus, onde a gente vai conhecer mais acerca dos atributos de Deus. A imutabilidade é só um dos atributos que nós estaremos estudando. E que você tenha tido a sua dúvida, Rigno aí, que foi quem postou aí essa dúvida, né? Foi esse sentimento de que o apóstolo Tiago, podemos assim dizer, né? O apóstolo Tiago, ele teve, foi de demonstrar de que Deus não alterna, não varia, de que Deus não muda, de que Deus é invariável, Ele é imutável, e de que nós podemos confiar, ter confiança nele, depositar a nossa fé e a nossa crença nele. Não ter dúvidas acerca de que Ele está conosco, de que Ele nos ama e de que Ele cuida de nós o tempo todo. Deus continue te abençoando, bons estudos, e logo breve eu retorno aqui com mais um vídeo para tirar mais uma dúvida sua, em nome de Jesus. Abraço,
Graça e paz, beijo no coração e até a próxima.